Graça e paz, igreja. Amém? Todo mundo feliz? Feliz com Jesus, nós sempre somos, né, irmãos? Vamos ler nosso texto de hoje. 2 Samuel, capítulo 7. Deus promete a Davi estabelecer o reino dele e promete também, que o filho dele vai construir uma casa para a arca, um descanso para a arca. Diz assim: estando o rei Davi em seu palácio e tendo-lhe dado o Senhor descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em um palácio de cedro e a arca de Deus está dentro de uma tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, pois o Senhor é contigo. Naquela mesma noite, porém, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificarás tu uma casa para a minha habitação? Em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de trás das ovelhas para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Fui contigo por onde quer que foste destruir os teus inimigos diante de ti. Fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. Nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos. O Senhor te declara que ele te estabelecerá a dinastia. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com seus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a fazer o que é errado, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos dos homens. A minha benignidade, porém, não retirarei dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim. O teu trono será estabelecido para sempre. Conforme todas as palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi, sentou-se perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para me trazeres até aqui? E isso ainda foi pouco aos teus olhos, Senhor Deus, senão que também falaste da casa do teu servo para tempos distantes. E isso é instrução para todos os homens, Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus, por causa da tua palavra, e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a conhecer a teu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo e para fazer a ti mesmo um nome e a teu povo estas grandes e terríveis coisas para a tua terra diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses, estabeleceste o teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da sua descendência, confirma para sempre e faze conforme falaste.
E seja para sempre engrandecido o teu nome, e se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa do teu servo será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo: edificarei para ti uma dinastia. Por isso, o teu servo se animou a fazer-te esta oração. Agora, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Sê agora servido de abençoar a família do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a família do teu servo. Amém? Obrigado, Deus. Nós te louvamos, te bendizemos pelo teu cuidado para conosco, nos enviando a tua palavra, ó Senhor, que o teu Espírito Santo, o Espírito que inspirou homens e mulheres para escrever a palavra que acabamos de ler, pedimos agora que o mesmo Espírito também nos ensine e nos fale a tua palavra. Muito obrigado mais uma vez. Nosso coração está na expectativa de ouvir a tua voz. Desde já te louvamos, te bendizemos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Eu não pude estar com os irmãos, na semana passada, mas o irmão Lucas pôde nos abençoar, me perguntou se eu queria que ele continuasse o estudo. Eu deixei ele escolher e ele quis continuar dando o estudo. Então ele trabalhou com vocês o capítulo 6, o momento em que Davi leva a arca para Jerusalém, a arca de volta para Jerusalém. Então os irmãos que estão acompanhando o estudo e certamente estão lendo a Bíblia em casa antes de vir para o estudo, espero, os irmãos devem notar que este capítulo 7, na verdade, é o ápice do livro de Samuel, de 2 Samuel, o topo, é um momento, teologicamente, vamos dizer assim, o topo do livro, porque o que nós vamos encontrar aqui, na verdade, a própria Bíblia mostrou para nós, é que acabou a matança, acabou as guerras ao redor de Israel, Davi agora está em paz, está tranquilo. Então é como se a gente subisse, não sei se vocês já subiram no topo de uma montanha, eu já subi lá em Pedra Dourada, nós subimos, não sei se é 1.300, 1.600 metros de altura, no nível do mar, subi caminhando lá, e engraçado que de lá eu não via mais nada acima, a não ser as nuvens e o céu, é claro. Obrigado, irmão Adson. Então estar no topo de uma montanha, quando não tem mais montanha nenhuma acima de você, dá uma sensação boa, gostosa. Não é a mesma de estar andando de avião. Quem já viajou de avião sabe, eu já viajei algumas vezes. Não é a mesma sensação de estar acima das montanhas num avião, mas estar em cima de um topo de uma montanha. Você dá uma olhada, você vê tudo ao longe, ao redor, te dá uma firmeza, uma segurança, paz, tranquilidade, e te faz pensar um punhado de coisas. Eu vejo esse capítulo 7 assim, para aquela calmaria, O próprio texto vai dizer que, estando o rei Davi em seu palácio, tendo-lhe dado o Senhor descanso de todos os seus inimigos em redor. Então aquelas passagens desde o início, da vida de Davi, muita guerra, muita perseguição, muita luta. A gente vê esse capítulo agora como se você estivesse no topo de uma montanha, olhando e tudo tranquilo, tudo em paz. E aí Deus então faz algumas promessas para Davi, e esse texto vai narrar isso para nós, essas promessas que foram dadas. Então, sem guerras e com a arca em Jerusalém, os irmãos viram semana passada com o irmão Lucas, o capítulo 6, que a arca foi devolvida, foi colocada de volta em Jerusalém. Então ele já está em paz, sem guerra, e a arca lá. Então Davi tenta construir um templo para a arca, para colocar ali a arca, para a presença do Senhor. Mas ele recebe com alegria uma resposta negativa de Deus. Deus vai e fala que nunca precisou de uma casa. É incrível como Davi se alegra com a resposta que Deus dá. É bem verdade que Deus diz para ele assim, que não precisa de casa, mas ao mesmo tempo Deus fala que o filho dele vai construir uma casa. Então aqui tem uma questão teológica muito grande, que os estudiosos da Bíblia, os rabinos, vamos falar aqui estudiosos da Bíblia, chamar de os rabinos, os que estudam o Velho Testamento e conhecem mais do que qualquer um de nós, porque eles desde crianças são ensinados na Torá.
e nos profetas no Velho Testamento. Então o que acontece? Aqui a gente nota que no versículo 3, quando Davi então tem essa intenção de construir a casa, no versículo 2 ele diz, olha, eu moro num palácio de cedro e a arca de Deus está dentro de uma tenda, verso 2, ou seja, ele quer construir uma casa para Deus. Aí o 3 vai dizer assim que Natã vai e fala com ele, faz tudo quanto está no teu coração, pois o Senhor é contigo. O problema teológico está aí, se você estiver acompanhando a Bíblia você vai ver. No 3 o profeta fala, vai e constrói, pois o que está no teu coração é do Senhor. Mas logo depois Deus vai falar, fala para ele que não vai construir. Então existe aqui uma questão teológica séria que até os rabinos que crescem estudando a Torá, a Bíblia, o Velho Testamento, eles aqui encontram essa dificuldade. Como pode o profeta dizer assim, vai e faze tudo quanto está no teu coração, pois o Senhor é contigo. E aí Davi certamente saiu aquela palavra, mas aí o versículo 4 diz que na mesma noite veio a palavra do Senhor Natã e fala para ele, vai e diz a meu servo Davi, que assim diz o Senhor, edificarás tu uma casa para a minha habitação? E o 6, em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Então aí a gente encontra uma questão. Para quem gosta de conhecer a Bíblia e é estudioso, é um ponto muito importante. Como é isso que o profeta vai e fala? Vai, faz tudo que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. E logo depois Deus fala, vai lá e diz para ele isso, olha, eu nunca precisei de casa, e eu vivo o tempo desde que saí do Egito em tendas, e há aí todo um contexto de Deus viver, a arca de Deus no caso, habitar em tendas, há um contexto muito grande, porque a palavra vai dizer assim, tendas e tabernáculos, não é assim? Olha, versículo 6, em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e tabernáculo, e na verdade existe todo um contexto aí que tenda e tabernáculo era coberta, né, de pelo, de pele de animais, e há todo um contexto histórico que a Bíblia não vai relatar, é que a arca ficava muito próxima de quem estava dentro da tenda ou do tabernáculo. Ela era separada por uma cortina. E os irmãos sabem que o tabernáculo, para a arca, no Velho Testamento, ela ali tinha uma manifestação sobrenatural, um poder sobrenatural sobre aquele objeto chamado arca, que nem qualquer pessoa podia tocar. Se tocasse, poderia morrer, adoecer. Então aquilo ali era de fato o poder de Deus presente, materializado num objeto sagrado, porque era sagrado, né, por tudo isso, e aquilo vivia próximo. E agora Davi vai e fala, vamos construir um lugar separado, só para ficar a arca. Então existe toda uma teoria por trás, por que Deus não deixou que Davi fizesse e ao mesmo tempo depois disse que o filho dele ia fazer. Uma delas é essa, é que Deus fala, eu sempre habitei em tendas e tabernáculos, ou seja, eu sempre estive muito perto do povo. Agora você está querendo me tirar de perto do povo e construir um lugar isoladão para que a arca ficasse? Isso não está escrito na Bíblia, mas quando a gente vai estudar a Bíblia, comparando com Bíblia, você começa a ver o que de fato estava acontecendo naquele momento. Isso é muito diferente de ler a Bíblia comparando com a Bíblia, do que ler a Bíblia comparando com qualquer outro livro, ou com nada, só lendo por ler, né? Então tem aí a questão teológica, o profeta vai e faz, está segundo o teu coração, depois Deus, não vai ser assim não, vai ser de outra maneira. Então, irmãos, a gente vê que ele vai receber com alegria essa resposta negativa de Deus para ele não fazer, mas é claro, por um outro motivo, não exatamente por ele não poder construir. Existe também uma passagem que vai dizer lá mais na frente que Davi não podia construir porque ele era um homem, as mãos dele estavam sujas de sangue, né? O que você pensa quando fala assim que a mão dele estava suja de sangue? Hein? Pois é, pode ser que era porque ele era guerreiro, mas todas as guerras que ele as fez por mandar de Deus. Então será que Deus ia falar, pode matar, e depois Deus ia falar, você não vai construir porque você matou? Então são questões teológicas muito profundas para a gente buscar entendimento. O que está acontecendo? Claro que nós estamos adiantando, tá, irmãos? Essa questão de que Davi não podia construir porque a mão dele estava suja de sangue, não é aqui, nós devíamos parar aqui.
nesse versículo 7, capítulo 7. Mas aqui não tem menção dessa questão que nós estamos falando na frente. Só porque alguém que já estudou a Bíblia já deve estar com a ponta da língua. Mas Davi não construiu porque estava com a mão suja de sangue, né? Mas não era. Porque não é exatamente porque ele era um homem de guerra. Porque Deus havia mandado ele fazer aquilo. Entendeu? Só um minutinho. Existe uma palavra do hebraico que chama mitzvah, que quer dizer, entre muitas coisas, tem muito significado para ela. Ele aparece em muitos momentos na Bíblia, muitas vezes ela aparece. E o significado mais comum da palavra é mitzvah, quer dizer o seguinte: fazer uma boa obra, fazer algo que Deus quer que você faça. E toda guerra derrama sangue, mata alguém, não mata? Mas quando Deus mandava fazer, era um mitzvah, era uma boa obra, era Deus que estava mandando. E aí, não é confuso, irmão? Eu estou trazendo isso para vocês porque a intenção nossa é estudar a Bíblia, e o Velho Testamento tem essas questões que a gente tem que pensar. Isso vai te ajudar a entender como é que pode esse trem de Deus ter mandado matar tanta gente, derramar sangue. Mas era a obra que Deus estava querendo que fosse feito. Hoje Deus não nos manda derramar sangue, mas muitas vezes Deus nos manda abandonar uma amizade que é má, né? Abandonar costumes que são maus, práticas até de alimentar, de comer que a gente come e faz mal, de beber que a gente bebe e faz mal, né? Esses refrigerantes cheios de químico que aí estão te matando, veneno. Então tem muita mitzvah, muita obra, guerra que Deus manda a gente fazer. E a gente hoje não pega isso para a nossa vida e vai fazendo e vira algo muito natural. Só para você entender o peso, quando Deus mandava derramar sangue. O caso de Davi, certamente não é exatamente porque ele matou muito. Mas, ou matou, vamos dizer assim, né? Ele era um homem de guerra. Mas certamente está na questão de que, essa questão do sangue que está escrito lá, certamente pode ser que Davi fez o derramamento de sangue, mas não fez como Deus havia ordenado. Um detalhe que a gente encontra em Davi Davi era muito de poupar a vida de certos inimigos. Davi, ao mesmo tempo que parecia um matador, mas ele não era também um matador em série, um psicopata. Ele matava com tanta cautela, com tanto cuidado, poupava a vida do camarada, poupava aqui, depois pegava mais na frente. O próprio exemplo de Saul a gente encontra. Onde você encontra na Bíblia Deus falando para Davi: não mate Saul? Você não vai encontrar, mas ele não matou. Então ele era um camarada que nem sempre ele era o que a gente pensa que era, aquele matador descontrolado, para a gente não poder entender, interpretar essa questão de mão suja de sangue daquela forma. Agora, a questão mais séria da mão dele de sangue era a questão de que Deus o mandava destruir. Ele não orava, lá na frente, lá atrás nós não vimos que ele ia se ele ia guerrear um povo, ele ia, orava e falava: descerei ou subirei eu contra aquele povo, o Senhor vai me entregar nas mãos? Ele orava, ele era um camarada que antes de matar, claro, isso é sério que eu estou falando, eu quero que os irmãos entendam. Antes de matar, ele orava: posso matar? E Deus ia falar: pode. Outra vez Deus fala: não vai. Então, como Deus agora ia falar: você não vai construir porque você matou? Sendo que ele era um camarada que, na verdade, Davi, irmãos, é um bom exemplo do camarada que era fino, sensível, e ao mesmo tempo ele era bruto e violento na guerra. Porque um camarada que antes de ir para a guerra pede a Deus direção se deve ir, ele tem que ser um camarada muito fino e sensível. Porque ele está ligado para ouvir: vou. Deus fala: não vai, então eu não vou. Não é? Então não era só aquele sanguinário que aquele texto deixa entender. Ele era um camarada que matava, buscava a direção de Deus, Deus falava para ele e ia. Só para a gente não entender isso do primeiro modo de entender. Eu não quero que vocês entendam a Bíblia do primeiro modo de entender. Quero que os irmãos que estão vindo estudar aqui na quinta-feira venham com a mente aberta para ter outras possibilidades de entender a Bíblia com a Bíblia, tá bom? Quando eu estou dizendo que o primeiro pensamento seu que ele não podia construir o templo porque ele era um homem de sangue, de guerra, mão suja de sangue, opa, ele era um homem de guerra. Você tem que entender: peraí, ele era um homem de guerra por quê? Ele saiu matando adoidado? Não, ele era um homem de guerra que orava antes de ir para a guerra. Então toda a matança que teve foi debaixo da direção de Deus, nem a permissão, direção. Ele falou: vai. Tinha um momento Deus falou lá: vai, e fica só escutando o barulho. Quando você ouvir o barulho lá, é eu que estou lutando contra o povo. Vai e toma conta que eu te entreguei aquele povo. Então, só para você não ter agora só o entendimento bruto, né, grosso, igual uma pedra aquela pedra que sai da mina lá, ó.
a mina de ouro lá, a mina de pedra preciosa, elas são uma pedra bruta feia. Às vezes de uma pedrona grande assim, vai tirar uma pedrinha valiosa. Então não tenha só aquela mente bruta no entendimento. Vamos procurar, peraí, por que tem mais além dessa pedra bruta grande? Opa, tem mais coisas e eu preciso, né, buscar esse entendimento. Então, queridos, assim, ele recebe de Deus, né, essa palavra negativa, vamos chamar assim. Mas só que Deus vai dizer para ele que nunca precisou de casa. Então, por que agora, né, essa vontade? Mas lá na frente eu vou dizer para vocês, tá, irmãos? Vocês estão acompanhando o raciocínio aí? Não estou querendo dizer que a Bíblia está contra a Bíblia, mas eu vou te mostrar um motivo que seria a teoria mais própria. Por que que Deus falou, você não vai construir o tabernáculo, mas o seu filho vai? Aqui tá isso. Eu vou te mostrar num texto, claro, dessa vez eu anotei, para que você veja que Deus já havia dito que haveria um momento no tempo que ele ia querer um lugar para que se visse um lugar de sacrifício de repouso, sacrifício de oração. E aí você vai entender, opa, então essa é a melhor teoria. Por isso que eu falo Bíblia com Bíblia, né? Bíblia com Bíblia e não Bíblia com aquilo que eu acho. Pior coisa é quando você interpreta a Bíblia, irmão, de acordo com aquilo que você acha. Sabe por quê? Aí você vai torcer o final da coisa e a gente tem um punhado de coisa torcida, você nem imagina, tá? O tanto de entendimento torcido que a gente tem. Então vamos lá. Mas em seguida, irmãos, Deus começa a relembrar, né? Depois de Deus falar para dar uma resposta negativa, né? Que ele não construiria o templo. Mas Deus vai o quê? Relembrar de onde o tirou. E aí Deus lhe promete uma dinastia eterna, dizendo que seu filho ia fazer a tal da construção, né? Que ele queria fazer. Tá? Então, ao lembrar de onde ele veio, Deus faz um filme, né? Passar na cabeça dele. Depois de Deus dar um não, Deus é tremendo. Depois de Deus falar, não, você não vai construir, né? Não é para você, eu nunca precisei de casa. Aí Deus vai dar uma afagada nele, né? Afagar, né? Não é facada, tá? Uma afagada. E Deus vai lembrar de onde tirou ele, vai falar que tirou do meio da manada, né? Do gado, das ovelhas, e enfim, o colocou agora como soberano, como maior de Israel. E na verdade, irmãos, olha bem, Deus vai dizer no versículo 8 que o colocou como soberano sobre o povo. Eu vou te dizer, até hoje, 2021, o rei Davi é considerado o rei de Israel, até hoje, tá, irmãos? É ele e o filho dele, o Salomão. Então, de fato, Deus que chamou Saul para ser o rei de Israel, primeiro a pedido do povo, né? Deus não queria rei, mas eles quiseram, Deus deu Saul. Saul fez coisa errada e Deus o rejeitou e colocou Davi. E até hoje, Davi é o rei, ele é o rei, né? A exemplo do que a própria Bíblia mostra para nós, da vida que ele levou, né, dos escritos dele, instrumentos que ele fez, que ele criou, e os salmos, a maior parte dos salmos foram escritos por ele, que eram orações, né, que eram cantados diante do Senhor. Então, na verdade, até hoje, o rei Davi é respeitado, é estudado, e tem a sua geração reconhecida, até hoje, né, tem sua geração reconhecida, e sem contar, para nós, que somos os cristãos, crentes no Senhor Jesus Cristo, sabemos que o nosso Messias, o nosso Salvador, veio lá da raiz de Davi, veio da família de Davi. Então isso para nós é muito importante. Então esse capítulo 8, 7 aqui, traz também um fundo messiânico muito forte. Quando Deus promete, né, dar a ele uma dinastia eterna, isso está no versículo 16, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim. Deus estava aí deixando claro para nós que sempre, sempre, sempre a casa de Davi é que reinaria em Israel. E nós entendemos perfeitamente que estava sinalizando ali para Jesus Cristo, o Messias, né? Então, em seguida, Deus relembra dele, né, do passado, e Deus promete para ele essa dinastia eterna, dizendo então ali que o filho dele é que ia construir o templo. Tá vendo, ó? Quando os teus dias forem completos, verso 12, quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Presta atenção.
O versículo 12 não está falando de Jesus, não é um versículo messiânico. Leia a tua Bíblia aí, porque se você não ler a Bíblia, você vai sair daqui acreditando no que eu falo. A gente tem que entender que o capítulo 7 tem fundamento, né? E ele é messiânico, mas não é todo o versículo que vai falar de um filho de Davi. Olha bem, olha. Verso 12. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, traduzindo, quando sua vida acabar e você morrer, então farei levantar depois de ti o teu descendente, não pense que é Jesus, que sair das tuas entranhas. Está vendo? O teu descendente que sair das tuas entranhas. Isso é filho produzido por Davi e uma mulher. Sair das tuas entranhas, dentro de ti, sêmen teu, vai fazer um filho. E aí ele fala que ia estabelecerei o seu reino. Esse filho é que está falando aqui. A referência messiânica não é este versículo. Você tem que aprender a ler a Bíblia com cuidado e não viajar na maionese. Se você viajar na maionese, você vai falar, pá, aqui está escrito isso, isso, isso. Não, querido, aqui está falando do Salomão, o filho dele, que ia edificar o templo. E o versículo 13 vai falar, este edificará uma casa a meu nome, e estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Aí sim, o reinado de Davi, a dinastia de Davi, enquanto o homem, duraria para sempre. E a gente vê isso acontecendo. Amém, queridos? Até aí, tá bom? Canetinha na mão e anota, viu? Para você dar aula, para você poder falar, né, para as pessoas das maravilhas da palavra de Deus. Então Davi, irmãos, aí vai fazer o quê? Depois dele ouvir que ele não ia construir, né, que não era para ele, ia construir, era o filho dele, ele recebe a palavra de Deus com alegria, né, porque também neste meio tempo Deus promete para ele que sempre ia haver alguém da família dele para reinar. Aí ele vai, senta-se perante o Senhor e faz esta oração bonita a partir do versículo 18. Quando vai dizer verso 18, então entrou o rei Davi, sentou-se perante o Senhor e disse, quem sou eu, Deus, e qual é a minha casa para me trazeres até aqui? A gente vê que Davi, irmãos, tinha um lugar onde ele se sentava perante o Senhor. A arca era a representação da presença de Deus. Então aí vai dizer, a palavra mostra para nós que ele se sentou perante o Senhor e fez essa linda oração. Isso, irmão, chama a gente para devoção, para uma vida de devoção, uma vida de busca, uma vida de oração. Qual a última vez que você sentou perante o Senhor e fez uma oração? Às vezes as nossas orações estão limitadas àquelas que a gente faz na igreja, aquelas que estão no meio do povo, aquelas que o dirigente do louvor pede, que o pastor pede, que o pregador pede. Às vezes a nossa vida de devoção está ligada apenas aos momentos que nós estamos congregados juntos. E em casa a gente não tem este tempo de sentar perante o Senhor e falar com Ele. Davi tinha essa intimidade com Deus. Davi tinha esse tempo com Deus. E aí ele vai e faz essa oração bonita, né? Agradecendo a Deus por todas as promessas que Deus havia feito a ele. E pede a Deus, então, Senhor, abençoa o teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, Senhor, ó Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a família de Davi. Ele diz aqui até hoje, tá? Ele diz aqui no último versículo, estou lendo no último versículo, ele conclui a oração dizendo assim, verso 29, se agora servido de abençoar a família do teu servo, não apenas ele, a família, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Ele está pedindo aqui que Deus o abençoe para que ele possa permanecer, a família dele possa permanecer para sempre diante de Deus. Olha a visão do homem de Deus. Não está pedindo dinheiro, não está pedindo nada, irmão. Ele está pedindo para que Deus abençoe, para que a família dele permaneça para sempre diante de Deus. Nós, pais, será que já tentamos para esta oração? Será que você já orou algum dia? Deus, seja servido de abençoar a mim, o teu servo, para que a minha família, permaneça para sempre diante de ti. Você já fez essa oração? Mas nós precisamos fazer. É uma oração sem egoísmo, sem querer dinheiro, casa, bens materiais, nem cura, mas é uma oração que vai refletir, vai ter resultados para as gerações futuras.
E quando a gente olha aqui hoje, 2000 anos, mais de 2000 anos passasse desde Jesus, até o nascimento de Jesus, até nós, e vamos pôr aí 700 anos antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo, Davi fez essa oração, e até hoje, quem quiser estudar de fato a história do judaísmo, vai ver que até hoje o rei Davi tem seus descendentes servindo a Deus em sinagogas, em muitos lugares. E para quem não sabia, deixa eu falar para você, você sabia que o Brasil está cheio de judeu? Aliás, não judeu, deixa eu corrigir. Sabia que o Brasil está cheio de descendentes de judeus e de Israel? Vocês sabiam? Sabia que a nossa história foi toda mentirosa e todos nós que estudamos história na escola aprendemos mentira sobre mentira sobre mentira? Sabia ou não sabia? Então tá, pesquisem depois, se você está no Google você já vai achar muita coisa. Na verdade, a maior parte dos portugueses que vieram para o Brasil eram judeus que foram obrigados a aceitar Jesus, entre aspas, se não aceitasse morria. Então nós fomos colonizados por portugueses. A gente não fala que é português, espanhol e africano? Os portugueses, em cada 4, 3, isso eu estou falando de ciência, é história, é pesquisa, é científico, não é eu que estou inventando e nem peguei no Google, qualquer Google, são pesquisadores, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade de São Paulo, pesquisa fora do Brasil, próprio Israel, 3 em cada 4 portugueses que estavam no Brasil era judeu, 3 em cada 4, isso tem escrito da época, 1497 eles começaram a ser mandados para cá. O Brasil conta que foi de 1500 para cá, a gente conta, mas em 1497 eles começaram a ser mandados para cá. E em 1492 os espanhóis começaram a vir também, serem mandados, desculpa, deixa eu explicar direito. E 1497 é quando eles começaram a sair de lá para vir para essa nova terra, que era de índio, e ali entraram pelas regiões do Nordeste. Pernambuco, 90% de quem... Você tem descendência de Pernambuco? Alguém tem aqui? Paraíba, falei errado. Paraíba, alguém tem? 90% dos paraibanos são descendentes de judeus. A região Nordeste, depois eles vieram da região Nordeste, né? Eles vieram para Rio, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Então vieram até que em Inhapim. Até em Inhapim, se alguém nasceu para aquela região de Inhapim, eu tenho pai e avô para aquela região, faz um DNA que possivelmente você é descendente de judeu, não sabia isso. Nós estamos falando de 400, 300 anos que foi passando. Então deixa eu só dizer para você, porque eu entrei num assunto bom, histórico. Então a gente pensava que era português que vinha, só português. Não, era judeu português. Vinha para o Brasil, por quê? Porque aqui eles iam poder adorar a Deus, porque lá em Portugal, o rei de Portugal deu para eles uma condição. Ou vocês se convertam ao cristianismo, ou vão morrer. Aí o rei deu uma aberturazinha, porque o Brasil estava sendo descoberto essas terras, manda eles para cá, eles vêm. E quando eles chegam aqui, estava tranquilo para adorar a Deus, porque na verdade ninguém perturbava. De repente o rei engrossa as regras e dizem que, olha, vocês têm tanto tempo para converter ao cristianismo, ou então os filhos de vocês vão ficar. Aí piora a situação deles, irmãos. Aí eles vão para os Estados Unidos, vão para a Holanda, e um bocado fica escondido, e até hoje, agora que estão descobrindo os judeus no Brasil. Muitos costumes que a gente tem, isso é história, tá? Isso é história que a história não conta, tanto que eles estão trabalhando para que a história verdadeira do Brasil seja contada, tá? Tem muita gente brigando para que seja contada. E aí tem os registros das mortes. O que acontecia quando descobri que alguém era judeu? Sabe o que acontecia? Quem sabe? Quem já leu? O que acontecia? Isso é a época da Inquisição. Ou passa por cristianismo ou morre. É a época da Inquisição, a Santa Inquisição. Vocês lembram, já lendo a história. O que acontecia? Quem imagina? O português fez isso, querido. Portugal era queimado vivo. E a gente pensava que esse trem não existia, né? Pensava que era fora do Brasil, que era longe. Muito judeu foi queimado vivo aqui no Brasil, mas não tem nada a ver com o brasileiro, tá, irmão? Não existia ainda nós. Existiam os índios, né? E agora a gente que é filho deles. Hoje nós somos filhos de índio
de português, maior parte judeu que veio para cá, e de espanhol e dos africanos que vieram. Então, querido, isso é a história do judaísmo e nós estamos bem colados nela e a gente nem imagina. Então, tem muitos costumes do Brasil, por exemplo, que a gente tem até pouco tempo tinha. Isso tudo é raiz do judaísmo, a gente não sabe. O que aconteceu então com os judeus no Brasil? Estou contando a história para você entender um contexto que logo na frente nós vamos entrar em mais parte disso. O que acontecia com as famílias? Para eles adorarem a Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que nós adoramos, não podia, porque tinha que ser crente, cristão, católico, na verdade, católico. Quem adorasse a Deus, como os judeus adoravam, só a Deus e não a Cristo ou a Jesus, eles eram presos, julgados e queimados vivo. A pena pior era queimado vivo. A pena mais leve era aquelas torturas que a gente via, sabe aquelas guilhotinas, aqueles negócios de amarrar na mão que a gente via, tudo para nós ali, os africanos, os escravos que não obedecessem, que era ia para a senzala, engano nosso. Eles iam, mas aquilo era produzido para judeu, que eles descobriam que não converteu ao cristianismo. Porque em casa eles adoravam a Deus, o Deus da Bíblia, e fingiam de cristão lá fora. Mas era fácil descobrir. Então tem muitos costumes que nós temos hoje, por exemplo, são costumes que nós aprendemos com eles e foi passando de pai para avô, para avô. Quantas gerações daria em 400 anos, hein? Tem nem jeito de falar, né? Tem nem jeito de quantas gerações dá, mas põe aí, se cada um vivesse 100 anos, é avô, bisavô, e aí o que vem para trás? Depois do bisavô, o quê? Tataravô e depois? Tetravô? Sei lá quanto, mas não é assim que conta, tá? Na verdade não é assim. Então, para você ver quantas gerações já se passaram, muitas gerações, e muitos costumes que a gente tem, vêm daquela época e a gente não sabia, e muito menos poderíamos saber. Então, vai procurar a história da colonização do Brasil por esse lado, você vai ver quanta atrocidade, né? Existia e existe. Então, queridos, Davi se senta e vai agradecer a Deus e ora a Deus agradecido, pedindo que Deus abençoe a sua família para sempre. É o ponto que eu falei para você de ter esse tempo em casa para poder adorar, servir a Deus e pedir pelas nossas famílias para que pelas gerações elas sirvam a Deus e ficam na presença do Senhor. Quando eu cheguei a dizer que temos raiz judaica dentro do nosso Brasil, eu sei que você nunca ia imaginar que poderia haver. Então, por isso que eu disse, a oração de Davi, para que a casa dele vivesse para sempre na presença do Senhor, respingou no nosso Brasil, na época da formação, e a gente jamais ia poder imaginar isso. Por isso que eu cheguei a esse ponto, para te falar essa curiosidade, tá bom? Então, vamos lá agora, para concluir dentro daquilo que eu disse para você, o motivo de fato pelo qual Davi não era habilitado, com todo cuidado vou falar habilitado, porque não havia pecado na vida dele, não havia nada que o impedisse, mas é exatamente esse. Olha, certamente Davi entendeu com essa palavra, é claro, que este ainda não era o tempo de construir o templo, mas estava próximo do que Deus havia dito em Deuteronômio 12, 10 e 11. Abra a tua Bíblia, por favor. Deuteronômio é o último livro, né, do Pentateuco, o último livro da Torá, usada pelos hebreus, pelos judeus. Abre aí então tua Bíblia em Deuteronômio 12, 10. Deus estava dando para Israel leis acerca do culto, como Deus queria que fosse o culto a ele, tão logo eles entrassem na terra prometida, onde Davi agora era rei, né? Diz assim o versículo 10 e 11 de Deuteronômio 12: passareis, porém, o Jordão, e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor, o vosso Deus. Quando vos der repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morardes em segurança, está vendo? Presta atenção. Quando vos der repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morardes em segurança, então, olha bem, para o lugar que escolheu o Senhor, o vosso Deus, a fim de nele habitar o seu nome, trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, as vossas ofertas especiais e todas as vossas dádivas escolhidas que votardes ao Senhor. Está vendo, querido? Aqui Deus então deu instrução lá atrás, muito antes do povo herdar a terra, que ele queria que sim, construísse um lugar onde o povo ia poder levar as ofertas, ia poder levar os dízimos, ia poder fazer seus sacrifícios.
tudo aquilo que eles votarem a Deus. Então Deus sabia e Deus queria que tivesse um lugar. Só que a condição para estar naquele lugar era a seguinte: quando vos der repouso de todos os vossos inimigos ao redor. Está vendo? A condição já estava lá. Certamente Davi era um homem instruído, desejou construir, e Deus vai falar com ele: olha, não é o tempo. Porque para quem entende a Bíblia, por isso que eu tenho um problema sério com profetas, entre aspas. Porque Deus jamais vai falar algo contra aquilo que ele já falou. Então a gente só precisa ter paciência para poder discernir, né? Ler ou ouvir e depois fazer o discernimento. Então não é só porque Davi tinha a mão suja de sangue, Deus já tinha falado, é quando tiver repouso dos inimigos ao redor, é aí que eu quero, para o lugar que eu falar, que eu direcionar, eu quero que construa um lugar para as pessoas irem lá e oferecer suas ofertas e tal. Então já havia uma condição. Então qualquer profeta que chegasse depois e dissesse, igual Natã, olha que coisa dura, irmão, volta a tua Bíblia, por favor, no capítulo 7. Olha por que Deus, então, para você, que eu te falei sobre a dificuldade teológica, né, do texto. Por que no versículo 3 do capítulo 7, Natã fala, vai e faz tudo que está no teu coração, pois o Senhor é contigo. E depois, logo em seguida, Deus fala, vai lá e fala para ele que ele não vai fazer. Está vendo a questão teológica? Mas por que Deus vai e fala para ele que ele não vai fazer? Porque a condição está ali em Deuteronômio 12, o Natã talvez bobeou. Está vendo, querido? Por que profecia? Camarada pode ser o maior profeta do mundo, mas se te profetizar algo e fugiu da Bíblia, cai fora, some, sai de perto. Está vendo, irmãos? Olha, Natã fala, vai, rapaz, e constrói, faz tudo dentro do teu coração, porque o Senhor é contigo. Mas acá no Deuteronômio 12, Deus deu uma condição. Eu quero que construa um lugar. O lugar eu vou mostrar, e é quando tiver repouso de todos os teus inimigos ao redor. Ou seja, depois eu vou concluir ali, Deus estava dizendo, eu quero que me construa uma casa, mas em tempo de paz, não é em tempo de guerra. Davi era um homem de guerra, porque ele estava em tempo de guerra. Quando nós estamos em tempo de guerra, irmãos, é hora de guerrear. Mas quando a gente não está em tempo de guerra, é hora de paz. A gente precisa construir isso nos nossos relacionamentos. Tempo de guerra, tempo de paz. Então, está entendendo a questão teológica que eu disse aí, irmãos? Estão entendendo? Diz amém. Só não entende quem não quer. Eu tenho uma maneira de repetir muito, se vocês notaram, é a didática que Deus me deu, naturalmente, mas é para você entender, a questão teológica está toda aí. O profeta falou algo que não era exatamente igual o que Deus havia ordenado. E quando um profeta fala algo no presente que não é exatamente o que está ordenado, a atitude de Deus vai ser essa. Não, vai lá e fala para ele, olha, eu nunca pedi casa, eu não quero casa, então não é você que vai fazer. Aliás, não é que eu nunca pedi, falei errado. Eu nunca precisei de casa, então não é você que vai fazer, não é tempo. O tempo então, querido, era tempo de repouso e tempo de paz. Davi não viveu esse tempo. Davi foi um homem de muita luta e muita guerra. Então, quando você vai ver lá que Davi era um homem de sangue, você vai ter que entender da seguinte forma. Davi não construiu, quando a palavra vai dizer que ele era um homem de sangue, é porque ele era um homem que guerreava as guerras que Deus mandava. E guerra não é paz. E Deus tinha dado a condição cá embaixo, que era tempo de paz, seria o tempo de construir. Amém, queridos? Aí não tem confusão agora, pelo amor de Deus, escutar pregador do YouTube, irmãos, que fala qualquer coisa, ou ler a Bíblia sem comparar, faz da gente o quê? E sair por aí aprendendo um punhado de coisa errada e a gente começa a duvidar de profecia, começa a duvidar que Deus falou, que Deus não falou, porque você não conhece o Deus da Bíblia, aí a gente leva essas pancadas, tá? Então tá aí, certamente Davi, depois da palavra de Natã, ele entendeu, opa, não é o tempo de construir, né? O tempo, né? Estava próximo, né? Mas não era o tempo, tá? Vamos então dar uma fechadazinha no assunto. O motivo para Davi não construir era o fato de ter que estar totalmente distante de guerra, de matança, de repouso, né? Tinha que estar em paz. Pois a casa de Deus é casa de paz. O motivo não estava em Davi. O motivo de Davi não poder construir, irmãos, não estava em Davi, mas estava em Deus e suas condições para a construção. Entendeu? Porque a gente malha os homens e mulheres da Bíblia, porque a gente lê a coisa e só acredita naquela parte que leu, não busca. Então tá ali, Davi não construiu porque Davi não estava habilitado, porque matava e tal coisa. Não, é porque o motivo não estava em Davi, o motivo estava em Deus. E as condições que Deus deu era para
que houvesse paz ao redor. E nós vamos encontrar isso no filho dele que vai construir. Na verdade, o filho dele vai se chamar Salomão. Salomão, mais ou menos assim no original, Shalamon, que é muito parecido com Shalom, e a raiz é Shalom. Shalom significa o quê no hebraico? Até a gente que não sabe hebraico sabe. Então, Salomão, ele era um camarada de paz, de tranquilidade, só foi adquirindo, né, riqueza, sabedoria. Não era um homem de guerras, só vai participar de guerra em determinado momento da sua vida. Então Deus preparou esse homem, né, para poder construir o templo. Podemos concluir então que para se construir o templo para Deus, tinha que estar no tempo de Deus. Casa de Deus é casa de paz. Então ela deve ser construída com paz e não em guerra. Não era para Deus, não queria, não confunda as coisas. Eu não quero que vocês me edifiquem um templo e ao mesmo tempo vocês têm que parar a edificação para sair matando gente por aí. Não, Deus queria que fosse nesse tempo e foi feito assim, né? E assim a gente deve aplicar isso na nossa vida. Nosso coração precisa entender que para construir casa se constrói em paz. Então, para você construir o seu lar, sua casa, você tem que aprender a largar as guerras de lado. Quantas guerras a gente tem dentro de casa, você tem com filho, mulher, família. Não se constrói uma casa para Deus em guerra. Se constrói uma casa para Deus em paz. Lição boa, né? Não é muito boa? Lição boa. O camarada não construiu porque ele vivia em tempo de guerra, e guerra de Deus. E Deus fala, não é assim. No dia que tiver repouso, tiver em paz, tiver sem guerra, tiver sem sangue, eu vou escolher um lugar e lá vocês vão, constrói lugar do povo levar suas oferendas, seus dízimos, suas ofertas, lugar de buscar a face de Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, muito obrigado. Louvado seja o teu nome. Te agradeço por essa porção da Bíblia que nós acabamos de estudar. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por nos ajudar a discernir a tua palavra, a tua vontade. Dá-nos graça, Pai. Dá-nos sabedoria do céu para também aplicar esses ensinamentos na nossa vida diária, para nós melhorarmos, ó Deus, nós evoluirmos, crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Obrigado, guarda a tua igreja, guarda o teu povo. Mais uma vez nós te pedimos que essa vacina seja para a bênção, seja para a cura, para a imunização, que o teu nome seja glorificado neste momento que nós vivemos no país e no mundo. Muito obrigado, mais uma vez te damos graça e pedimos que nos leve em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vão na graça do Senhor. Deus abençoa. Estaremos juntos durante a semana, se Deus quiser.